isso aí, gente. Agora só guardar mais O áudio vai ser captado, tá? Já? Não tá? Só se fosse. Fala pra eles baixarem. Poxa, não tá. Se quiser montar o seu. Não tem necessidade. Tá saindo agora o que a gente tá falando. Já tem gente começando. Bruno, Marcelo, já tá fazendo áudio aqui.
acho, na voz. Já levou o seu microfone? Falei. O novo Guedes já chegou. Boa noite. Com o objetivo de esclarecer o que pode ou não pode ser feito durante a pré-campanha eleitoral deste ano, o Diretório Estadual do Partido Liberal São Paulo, em parceria com o Diretório Nacional e com a Fundação Álvaro Vale, realiza nesta noite de 21 de maio esta live em nossa página do Facebook do partido, com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Jonatas Campos Palmeira, sobre minha mediação. Eu, Cimei Baldani, advogado e membro da Executiva Nacional e Estadual do Partido Liberal, venho com muita satisfação estar com vocês nesta noite. E apesar do momento de pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, a Justiça Eleitoral está mantendo o calendário eleitoral oficial para as eleições municipais de 2020, o que requer total atenção dos pré-candidatos em relação às regras eleitorais, que já estão valendo desde a pré-campanha, sobretudo nas redes sociais, que estão ainda mais popularizadas em tempos de quarentena. Portanto,
Aproveite a nossa live e coloque sua pré-campanha em ação, seguindo o que determina a legislação. Neste momento, quero passar para o bate-papo desta noite a apresentação do nosso advogado, Dr. Jonatas Campos Palmeira, que é especializado em Direito Eleitoral pela Escola Paulista de Magistratura, também pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela FMU de São Paulo. Dr. Jonatas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria agradecer aqui o meu amigo Cimei pelas gentis palavras, agradecer enormemente o convite do Partido Liberal para tratar desse tema tão importante, e eu faço na pessoa do presidente estadual José Tadeu Candelária. É uma grande honra para mim estar nessa live, nesse bate-papo, como foi dito, para esclarecer alguns pontos sobre a pré-campanha eleitoral. Também agradecer aqui a equipe técnica do Partido Liberal, que está aqui na minha casa para poder viabilizar a transmissão dessa live. Agradecer o Tuca, o Rui, também o Gustavo, que nos ajudou muito na elaboração do e-book, que no final da nossa live vai estar disponível a todos vocês. Cumprimentar todos os nossos pré-candidatos, pré-candidatas, desejar-lhes sorte desde já nessa desafiadora corrida eleitoral que se avizinha, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, a minha família e os amigos, muito obrigado. E vamos interagir com esse tema, Afinal de contas, o que é a pré-campanha? A pré-campanha, ela pode-se dizer que é nova no processo eleitoral e ganhou a maior importância a partir da mini-reforma de 2015, quando houve, de certa forma, uma redução substancial do tempo de campanha propriamente dito. O tempo passou de 90 dias para 45 dias e, desse modo, entendeu por bem o legislador especificar de maneira expressa alguns atos de pré-campanha que não configuram propaganda antecipada. Nós vamos falar de algum deles, de todos eles, esclarecer algumas dúvidas, mas o que a gente precisa saber é quando começa e quando termina a pré-campanha eleitoral. Bom, não há, de certa forma, uma data certa para quando a pré-campanha se inicia, mas há um consenso de que ela se inicia a partir do primeiro mês do ano eleitoral, porque a partir de então já existem algumas implicações que os detentores de mandato e quem se declara pré-candidato deve ter o cuidado. Quando a pré-campanha termina, aí sim dá para a gente estabelecer que é 15 de agosto do ano eleitoral, nesse ano 15 de agosto de 2020, Isso, é claro, se não tiver nenhuma alteração no nosso calendário eleitoral por conta dessa pandemia que estamos vivendo. E eu digo isso porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e em recente entrevista ele sinalizou que o adiamento das eleições parece algo inevitável. E ele disse que o adiamento seria entre novembro para novembro ou dezembro, Há no Congresso uma PEC tramitando para que as eleições sejam transferidas, mudadas, alteradas para o ano de 2022, também já ouvi dizer para o ano de 2021, mas essas duas opções eu acho muito difícil, porque encontra resistência na classe política, na classe jurídica e até na sociedade, porque de certa forma seria uma prorrogação não democrática do mandato, E isso não justificaria nem mesmo a nossa pandemia que vivemos. Na data de ontem, alguns juristas formaram um grupo e encaminharam algumas recomendações ao ministro Luiz Roberto Barroso para que adequasse as eleições a essa nossa nova realidade. Dentre elas, sugeriram, por exemplo, a realização do voto digital, o voto pelo celular. Eu acho um tanto difícil essa fiscalização, principalmente na questão da identificação do eleitor quando do voto, no ato de votar. Também sugeriram um voto com hora marcada, para evitar aglomeração nas zonas eleitorais. Eu penso que essa opção
ela vai causar um elastecimento no período de votação e até mesmo implicar na votação em 2 dias, o que causaria um aumento de custo e até mesmo implicações com a regularidade da urna eletrônica. Sugeriram então que, se as eleições fossem de fato adiadas para novembro, que a data escolhida pelo tribunal fosse o dia 15 de novembro. Tá? E, se em dezembro, que fossem realizadas então no dia 6 de dezembro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, se houver alteração de fato na data da eleição, isso implicará natural modificação no nosso calendário eleitoral. Então, a princípio, como bem disse o CIMEI, não houve nenhuma alteração, então está mantido o encerramento da pré-campanha para o dia 15 de agosto e iniciada oficialmente a propaganda, a campanha eleitoral no dia 16 de agosto. Tá certo? Então, se porventura vier alguma alteração, sobrevir alguma alteração nessas datas, o partido certamente nos manterá informados. Uma outra sugestão importante que eles fizeram, né, é bom que se diga, é sobre as convenções partidárias que já se avizinham, né? Devem começar no dia 15 de julho e devem se realizar até o dia 5 de agosto. E eles sugerem que as convenções sejam feitas de maneira virtual, certo? Qualquer novidade nesse sentido, a gente e o partido vai transmitir a todos vocês. E o que então é permitido na pré-campanha eleitoral? Vimos que a pré-campanha ganhou importância a partir da mini-reforma, que reduziu o tempo oficial de campanha de 90 para 45 dias. Mas o que eu posso, como pré-candidato, fazer na pré-campanha? O que eu posso falar na pré-campanha? Primeiro eu digo o seguinte: o que você não pode definitivamente fazer é pedido explícito de voto. Então, eu não posso, na minha fala ou nas minhas mensagens, transmitir pedido explícito de voto. E aqui eu faço uma simples reflexão, uma simples pontuação de que o pedido explícito de voto nem sempre é aquele vote em mim direto, né? O Tribunal Superior Eleitoral já tem entendido e já tem enxergado o pedido explícito de voto num contexto em que a mensagem traz elementos que remeta o leitor ao ato de votar. E eu dou um exemplo simples. Na minha página do Facebook, eu posto uma imagem com o meu slogan de campanha, com o meu número de campanha e com uma frase de efeito: apesar de não constar em nada a palavra vote em mim. Nesse contexto, a gente precisa tomar cuidado, porque apesar de não existir o pedido explícito de voto, há elementos que conduzem o leitor ao ato de votar e o tribunal já entendeu nesse sentido, em situação semelhante, pela propaganda antecipada. Então, primeiro ponto, não pode ser feito nenhum tipo de pedido explícito de voto. Mas como eu me apresento então nas minhas redes sociais, como o que eu faço, né, nas minhas redes sociais para explicar o que eu posso, a minha plataforma de governo, o meu projeto político? Primeiro, eu tenho que me apresentar como pré-candidato. Esse é o primeiro ponto. Eu me apresento como pré-candidato e posso, nessa condição, enaltecer as minhas qualidades pessoais. E o que seria isso? Basicamente, eu posso dizer que sou uma pessoa honesta, que sou uma pessoa responsável, comprometida, que tenho qualificação profissional que me diferencia dos meus adversários. Isso é enaltecer as minhas qualidades pessoais. Posso também expor a minha plataforma de trabalho, meu projeto político, e também posso expor a minha opinião pessoal sobre determinado assunto político. Posso fazer isso na internet e nos meios de comunicação social, né? Rádio e TV. No rádio e TV, importante que se diga, deve ser gratuito, não pode existir pagamento para esse tipo de propaganda, ou pré-propaganda, né? Pré-campanha no rádio e na TV. A lei também permite que o pré-candidato participe de entrevistas e de debates nos programas de rádio, de TV e na internet, inclusive expondo o seu projeto político, a sua plataforma digital. Repito, não pode existir pagamento para a participação em programa de rádio e TV, é expressamente proibido. Também é permitido ao pré-candidato participar de encontros, seminários, congressos,
realizados pelo partido, à expensa do partido, ou seja, custeado pelo partido, né, para debater o processo eleitoral, políticas públicas, o projeto político e a aliança partidária, que nesse ano apenas existirá para os cargos majoritários. Os cargos proporcionais de vereador, o partido vai ter que formar uma chapa pura, como a gente chama. E essa participação nesses seminários e encontros pode ser transmitida pelos meios de comunicação intrapartidário, certo? Também pode o pré-candidato participar das prévias, né? Aliás, deve participar das prévias, mas ele pode divulgar a sua participação nas prévias partidárias na internet. Não é possível, é proibido a transmissão ao vivo de prévias partidárias na TV e no rádio. Também pode o pré-candidato participar de reuniões e encontros de iniciativa da sociedade civil, de meio ou veículo de comunicação e também do próprio partido em qualquer lugar, desde que seja para debater ideias, propostas e objetivos partidários, certo? No próximo bloco falamos aqui alguns atos de campanha, de pré-campanha, perdão, permitidos, né, que a lei autoriza expressamente. No próximo bloco vamos falar de outros atos permitidos expressamente pela lei. Vamos falar, será que o vereador com mandato, ele pode, no período de pré-campanha, expor, ou melhor dizendo, prestar contas do seu mandato, sem que isso configure propaganda antecipada? Que tipo de material de divulgação eu posso utilizar na minha pré-campanha? Será que eu posso usar cartaz, adesivo, outdoor? Vamos ver isso no próximo bloco. E também vamos ver no próximo bloco se já é possível fazer algum tipo de arrecadação de recursos nesse período de pré-campanha para a minha campanha eleitoral. Mas agora eu queria devolver a palavra para o meu amigo Cimei, para que a gente possa fazer essa interação com vocês, ouvir, cumprimentar os colegas, os pré-candidatos, pré-candidatas que estão nos assistindo e que acabaram de chegar na nossa live. Vamos lá, Cimei. Muito bem, eu gostaria de agradecer aos nossos 223 amigos e amigas que nos acompanham nessa live, este bate-papo nessa noite aqui, proporcionado pelo Partido Liberal, do Diretório Estadual de São Paulo e também do Diretório Nacional e a Fundação Álvaro Vale. Lembrando a vocês que ao final será disponibilizado um e-book, um link para vocês acessarem e poderem baixar toda essa fala, todo esse bate-papo, todas as dúvidas que foram sendo tiradas nessa noite. Queria aqui saudar aos nossos amigos que mandaram a sua saudação, o Eduardo Abidone, uma satisfação muito grande, o Lúcio Chama, de São Paulo, Cedric Darwin, de Itaquaquecetuba, muito obrigado pela presença, Sandra Ribeiro, do PL de Mococa, Daniel Silva, também de Mococa, Gabriel Roveri, Ricieri Crudeli Filho, um abraço também para a Patrícia Helena de Menezes, Márcio Santana de Lucélia, João Henrique Bogéia de Suzano, um grande abraço para Cris Torquato de Ferraz, um abraço, Cris, obrigado pela presença. Elisângela Martins também que nos acompanha, queria aqui saudar também de Guaratinguetá, Elionai Santos, de Jandira, o velhinho de Jandira. Velhinho, um grande abraço para você, obrigado aí por nos acompanhar. O Lincoln Nascimento, de Franco da Rocha, Lincoln, um grande abraço. O Manuel Aparecido de Góis, de Aparecida do Oeste. Temos aqui Reginaldo Medina, lá de Lucélia, do PL de Lucélia. Um abraço para vocês aí do interior de São Paulo. Temos aqui também de Amparo, o Caio Pfeiffer. O Wellington Santos, o nosso assessor aqui do vereador de Mogi das Cruzes, o Farofa, obrigado, um abraço para vocês todos aí do gabinete do vereador Farofa. De Campo Limpo Paulista, o Saulo Silveira. Quero agradecer aqui também a Neire Adriana, coordenadora do PL Mulher de Mococa e pré-candidata ao cargo de vereadora, obrigado. O Serginho Vidros, do PL de Jundiaí, obrigado, Serginho. Diegão Oliveira, do PL de Jandira. Os amigos do PL de Águas de Santa Bárbara, muito obrigado pela participação, minha terra natal.
O Walter Leme Mariano Filho, muito obrigado. Estou mandando um abraço aqui para o Dr. Jonas, meu amigo Dr. Jonas, parabéns aí. Pessoal, o Walter mandando um abraço para você. Claudineia Campos Brasil, da Família Brasil, muito obrigado a todos vocês. E vamos agora, então, nesse momento, devolver a palavra ao nosso amigo Dr. Jonatas Palmeira para a continuidade do nosso bate-papo. Obrigado, Cimei. Cumprimentar os amigos que estão chegando agora, né? Agradecer a todos que estão nos assistindo. Mandar um forte abraço aí para todos os presidentes dos diretórios municipais do PL. Faço na pessoa do meu amigo deputado estadual Marcos Damasio, presidente do diretório municipal aqui do PL de Mogi das Cruzes, da minha cidade. Agradecer aí já agora, me comunicam aqui, os 245 amigos e amigas que nos assistem sobre esse tema que é de suma importância, né, que foi inclusive escolhido, né, pelos nossos pré-candidatos para inaugurar essa nossa caminhada, essa jornada de lives que a gente vai se adequar, está se adequando, né? Eu penso que o PL sai na frente tomando essa iniciativa. Bom, nós iniciamos falando sobre o que é a pré-campanha, a importância da pré-campanha a partir da minha reforma eleitoral, quando ela se inicia, quando ela termina. Falamos alguns atos, né, que a lei expressamente permite que o pré-candidato pratique sem que isso ele infrinja a legislação eleitoral e esteja sujeito à multa, né? A multa que pode variar de 5 a 25 mil reais pela propaganda antecipada. E vamos agora falar sobre os pré-candidatos que possuem mandato, ou seja, o vereador já de mandato, ele pode divulgar o seu mandato, prestação de contas do seu mandato, ele pode divulgar o que ele fez até aqui nesse período de pré-campanha eleitoral? Bom, esse é mais um ato, né, que a lei expressamente autoriza que os vereadores, né, estamos falando aqui das eleições municipais, então os vereadores, os detentores de mandatos, divulguem, né, os atos parlamentares e os debates no período de pré-campanha, sem que isso caracterize propaganda antecipada. E como eu posso fazer isso? Bom, eu sugiro que isso seja feito pelas redes sociais, né? Hoje o melhor instrumento para que o candidato, o pré-candidato alcance os seus eleitores é de fato a rede social. Então, divulgue, né, o seu mandato, os atos parlamentares nas redes sociais e principalmente faça isso se nos anos anteriores você não teve nenhum gasto com divulgação a partir de material publicitário, né? Se no ano passado você não fez nenhum impresso sobre a prestação de contas do seu mandato, não deixe essa conveniência para o ano eleitoral, porque iremos olhar mais adiante o perigo de alguns atos configurar abuso do poder econômico. Que tipo de material, então, eu posso utilizar na minha pré-campanha? Seja eu detentor de mandato ou seja eu marinheiro de primeira viagem. Aqui é uma linha, é um dos temas mais polêmicos, mas a gente vai matar isso de uma maneira muito fácil, né? Vou dar aqui 2 dicas para que vocês guardem e que sempre que se colocarem numa situação nesse sentido, vocês lembrem delas. A primeira é que se envolver gasto na divulgação, não faça. Se envolver gasto, não faça. A lei, ela preza pela igualdade de condições entre os candidatos na disputa eleitoral. No período de pré-campanha, não há nenhum controle da Justiça Eleitoral em relação aos gastos, né, dos pré-candidatos. Então, a recomendação, adotando aqui uma postura bem conservadora, é que se envolver gasto, não deve o pré-candidato fazer qualquer tipo de divulgação. A segunda dica que eu dou é a seguinte: o que não pode na campanha, durante o período de campanha, também não pode durante o período de pré-campanha. Então, com essas 2 dicas, 2 simples dicas, né, a gente consegue responder de pronto as principais dúvidas dos pré-candidatos nesse período. Por exemplo, será que eu posso, na condição de pré-candidato,
Adesivar o meu veículo, dos meus familiares e dos meus amigos, envolve gasto. O adesivamento de carro, durante o período de campanha, a legislação impõe uma série de regras em relação à forma, tamanho e informações a serem inseridas, informações essas que na pré-campanha o pré-candidato ainda não obtém, então de todo modo ela seria incompatível com o material permitido durante a campanha. Não pode, certo? E eu posso então divulgar a minha campanha, ou melhor dizendo, divulgar uma mensagem com as minhas qualidades pessoais ou o meu projeto de trabalho em panfletos? Também não pode. O único material de divulgação que é permitido é nas prévias partidárias, mas para os convencionais, ou seja, para os filiados. Não é permitido na pré-campanha distribuição de panfletos. Eu posso fazer carreata com carro de som, mini trio, jingles. Envolve gasto e são atos típicos de propaganda eleitoral permitidos apenas durante o período eleitoral. Será que eu posso pintar o muro da minha casa com os dizeres, não estou nenhum dizer de vote em mim, como o Jonatas bem insistiu que não pode. Mas se eu colocar lá no muro da minha casa, me declaro pré-candidato e eu coloco lá um slogan que eu vou utilizar na minha campanha. Por dois motivos. Questão do pedido de voto explícito, tem que tomar cuidado, que o conceito é um pouco mais abrangente agora. E durante o período de campanha propriamente dito, não pode fazer a pintura de muros, né? Bom, com essa visão um tanto genérica, mas a partir das duas dicas que dei, a gente consegue identificar que tipo de material eu posso ou não posso utilizar na minha pré-campanha. A internet é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta primordial para o pré-candidato poder divulgar a sua intenção de participar das eleições. Então, na internet eu posso expor as minhas ideias, a minha plataforma de trabalho, expor a minha opinião sobre determinado assunto político, enaltecer as minhas qualidades pessoais, sempre com um cuidado, claro, de não fazer isso com um pedido explícito de voto, tá certo? E nesse período, será que eu já posso fazer algum tipo de arrecadação de recursos para utilizar na minha campanha? Bom, em 2017, foi introduzida a denominada vaquinha eletrônica. Ela tem um nome em inglês, mas aqui a gente apelidou de vaquinha eletrônica. Ela permite que o pré-candidato faça a arrecadação de doação coletiva pela internet. A dica que eu dou nesse momento é que quem quiser se valer desse tipo de instrumento, né, que verifique se a empresa que oferece esse tipo de serviço é cadastrada no TSE e se ela preenche lá todos os requisitos legais, né? No nosso e-book isso vai estar mais detalhado, então vocês vão conseguir enxergar quais são esses requisitos de uma maneira mais aprofundada. E além disso, eu dou uma dica importante aqui, que todo e qualquer gasto, melhor dizendo, todo e qualquer recurso que for arrecadado através da vaquinha eletrônica nesse período de pré-campanha não pode, em hipótese nenhuma, ser utilizado na pré-campanha. É preciso que o pré-candidato tenha a sua candidatura deferida, tenha obtido o seu CNPJ de campanha e tenha aberto a sua conta bancária de campanha. Para você, pré-candidato, conseguir captar esses recursos, né, nesse período de pré-campanha, aliás, uma informação importante, essa arrecadação pela vaquinha eletrônica, ela é permitida pela legislação a partir do dia 15 de maio, já está valendo, tá? Então já pode ir atrás, quem quiser já pode ir atrás de empresa especializada nesse sentido para começar a arrecadar recursos para a sua campanha. E nesse ato de divulgação para arrecadação desses recursos, eu tenho também que tomar cuidado para não fazer pedido explícito de voto e também não posso pedir apoio político, tá certo? Eu devo enaltecer minhas qualidades, eu posso sim debater sobre ideias, sobre a minha opinião pessoal de questões políticas atuais,
Posso também até expor minha plataforma de trabalho, meu projeto político, mas não posso, na arrecadação de recursos, falar sobre pedido de voto ou apoio político. Saindo um pouco aqui da questão jurídica, eu acho que é um instrumento importante e serve até de termômetro, né? Porque, afinal de contas, se você consegue arrecadar recursos na pré-campanha, ninguém se propõe a doar para qualquer candidato se ele não esteja alinhado com as suas propostas políticas. Além do mais, você sai na frente, de certa forma, dos demais candidatos, porque a partir do momento que a campanha eleitoral está valendo, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, qualquer recurso arrecadado que você tenha na sua conta de campanha já pode ser imediatamente utilizado, porque foi uma arrecadação lícita permitida pela legislação. Certo? No próximo bloco, a gente vai falar sobre um tema que causa muita controvérsia, sobre o impulsionamento na pré-campanha. Também vamos tratar aqui um breve resumo de tudo que a gente já disse, mas agora queria devolver novamente a palavra para o meu amigo Cimei, para que ele interaja com vocês e cumprimente o pessoal que está chegando. Muito bem, uma satisfação grande, né? Gostaríamos aqui de saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui na nossa live. Pedro Ramos, um grande abraço para você. Roncolato Veículos, nós temos agora aqui, o pessoal da Roncolato Veículos, lá de Presidente Venceslau, 274 pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer ao Leandro Reis, o Leandro Regis, de Jacareí. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Eliana Pinheiro, muito obrigado, está mandando boa noite a todos nós aqui. Tiago Damasceno, do PL de Casa Branca. O Marcelo Feltrin, também mandando boa noite. A Alessandra Shimomoto, aqui do PL de Mogi das Cruzes. Obrigado, Alessandra, pela presença. A Fafá Sanini, de Guaratinguetá. Farofa Vieira, nosso vereador aqui de Mogi das Cruzes, mandando boa noite, especial Dr. Jonas e toda a família PL. O Tuti Lopes, do PL de Roraima. Olha só, pessoal. Dr. Jonas Roraima está aqui presente. Queria agradecer a todos vocês aí, através do nosso amigo Tuti Lopes. Forte abraço. Também Marcelo Feltrin, do PL de Jundiaí. O Kel Machado, obrigado pela sua participação. Éder Simões, muito obrigado, está mandando um parabéns para o Dr. Jonas aqui. Alessandra Shimomoto, mandando um sorriso especial aqui para nos abrilhantar nessa noite. Obrigado, Alessandra. Claudelina Campos Brasil. Parabéns ao Dr. Jonas. Humberto Figueiredo, o nosso boa noite. O meu amigo Adriano Reis Pessoni, assessor da nossa deputada estadual, delegada Graciela de Franca. Nosso grande abraço para você aí, Adriano, aqui do Tuca, do nosso pessoal. Muito obrigado aqui do Rui também, de toda a família PL. O Martinho Colpani, mandando um boa noite, que é pré-candidato a prefeito de Mococa, pelo Partido Liberal. Muito obrigado aí, o Martinho Colpani. O Elton Santos, nosso boa noite a você. Lincoln Nascimento, Reginaldo Medina, de Lucélia, o Anderson Esplendore, o Serginho Vidros, Marcelo Feltrin, Luiz Pedroso, de Pedregulho, São Paulo. Maurício Kinoshita, assessor do nosso vereador aqui, Rinaldo Sadal Sakai, de Mogi das Cruzes. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Queria aqui mandar um abraço especial ao Renato Vieira, Luiz Pedroso, da família PL, que nesse momento, Luiz, estamos aqui com 280 seguidores. Muito obrigado. O Alex Torres, da nossa direção nacional e estadual também do Partido Liberal, São Luís do Paraitinga. Alex, nosso abraço especial a você. Tati Lúcia, nosso boa noite. Antônio Palmeira, o pai aqui do nosso grande amigo Dr. Jonas. Palmeirinha, um abraço para você. O Gabriel Roveri, nosso boa noite. Roseli Guimarães também. O Leandro Regis Silva. O Alcineide Castro Guzmão, nosso muito obrigado, lá de Barra Bonita, ali do nosso Rio Tietê, Barra Bonita. Olha só. Quero saudar aqui a Dani Rafaela, Evandro Góes, a Letícia Pancini, Alex Torres mais uma vez, São Luís do Paraitinga, Gil Carvalho, assessor também, Gil Carvalho aqui de Ourinhos, assessor do Capitão Augusto, deputado federal. Gil, nosso grande abraço aí ao nosso deputado federal do Partido Liberal, Capitão Augusto, você aí que é nosso pré-candidato a vereador em Ourinhos. Nosso forte abraço, Gil Carvalho. Também um abraço especial a Andressa Perini, de Cravinhos.
A Beatriz Belo, pré-candidata a vereadora de Ilhabela. Ô, bonita Ilhabela, nosso boa noite. Rodrigo Albino, abraço de Barra Bonita, mas ele é nascido em Jundiaí, ali da região de Jaú. Muito obrigado. A Romelo, de Franco da Rocha, que está nos acompanhando. O Rodrigo Albino. Renato Silva Júnior, ele vai depois nos mandar uma pergunta, ele vai querer saber, nós vamos te responder o que quer perguntar sobre as convenções. Né? O doutor Jonas até já falou, mas depois a gente vai estar reforçando. O Adriano Bertoli, de Charqueada. Azarias Sanches do Amaral, nosso muito boa noite especial a você. Azarias, Vale do Ribeira, nosso grande comandante aí, Juquiá. Azarias, obrigado. Nossa vida, uma satisfação estar com você aqui nessa noite. Também a Camila Lolito, Roberto Amauri Filho, o Roberto Amauri Filho, a Silvana Matiello, Cristiano Ramos. Vou saudar mais alguns amigos antes de devolver para o Dr. Jonas, que está aqui tomando uma aguinha aqui, patrocinada pelo Dr. Palmeirinha, nosso amigo, pai do nosso bate-papo aqui dessa noite. O PL de Jundiaí está na sala. Muito obrigado a todos vocês aí de Jundiaí, através do Gustavo. Nosso muito obrigado para todos os amigos do PL de Jundiaí. Quero mandar um abraço para a Caldelina Campos Brasil, Lúcio Chama, vereador de São Paulo, pré-candidato a vereador de São Paulo, o Luiz Bastrelli, boa noite. Catarina Caseca, também mandando boa noite. O Marcelo Feltrin, Sani Rose Macedo. Sani Rose, esposa do nosso vereador Farofa aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sani, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres que nos acompanham também. Richard Siqueira, Biritiba Mirim. João Henrique Gogea, ele vai estar participando com a gente. O Lúcio Chaves, do PL de Itu. Márcio Gava, de Barra Bonita, também participando. Mais uma vez, o nosso abraço ao Adriano Respessoni. E a Patrícia Campos Palmeira, irmã do nosso grande amigo, Dr. Jonatas Palmeira. A pessoa de quem eu devolvo a palavra agora para a continuidade do nosso grande bate-papo aqui, que conta com o prestígio de todos vocês, meus amigos. Muito obrigado, amigos e amigas. Obrigado, Cimei. Cumprimentar novamente os nossos amigos. Mais de 280 amigos nos assistindo, amigos e amigas nos assistindo no momento. Esse tema que é importante, né? A gente no bloco anterior tratou sobre que tipo de material de divulgação eu posso utilizar na minha pré-campanha. Vimos basicamente que se envolve gasto ou se é proibido durante a campanha propriamente dita, campanha eleitoral, não é permitido na pré-campanha. Vimos também que a partir do dia 15 de maio já é possível eu arrecadar recursos, né? A denominada vaquinha eletrônica, recursos para a minha campanha propriamente dita, através de um site de doação coletiva. E agora vamos tratar de um tema sensível, no meu ponto de vista, que é o impulsionamento na pré-campanha. O impulsionamento nas redes sociais durante a campanha, perfeitamente possível. Está previsto no artigo 57C da Lei das Eleições, mas na pré-campanha há, de certa forma, uma grande controvérsia e eu vou adotar aqui uma postura bem conservadora para dizer de antemão que não é permitido. Veja, imagina vocês que a sua mensagem postada de acordo com o que permite a legislação eleitoral em ato de pré-campanha, enaltecendo as suas qualidades pessoais, expondo o seu projeto e a sua plataforma de trabalho, você queira impulsionar. O que é impulsionar, Jonatas? Talvez alguns de vocês não é muito familiarizado com esse termo, né, de internet. Basicamente é patrocinar, é você pagar para que a sua mensagem alcance um número maior de pessoas. Bom, o TSE tem um entendimento, né, e o Ministério Público principalmente, de que gastos realizados na pré-campanha caracteriza já uma irregularidade eleitoral. É preciso avaliar, caso a caso, se compensa ou não o resultado. E por que eu digo isso? Porque o uso excessivo do impulsionamento
pode caracterizar abuso do poder econômico e é isso que todo pré-candidato e candidato mais teme, porque o resultado de um acolhimento em uma ação que envolve abuso de poder econômico é a cassação do registro de candidatura e do diploma. Eu dou um exemplo que vocês devem ter ouvido. Nas eleições de 2018, uma pré-candidata senadora, no intuito de promover a sua imagem, ela contratou uma empresa para fazer fotos e vídeos e promover a sua imagem na internet. Começou a fazer impulsionamento a rodo, como se diz, né? Impulsionamento desmedido, excessivo, massivo. E quando essa situação chegou ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público ajuizou uma ação acusando-a de abuso do poder econômico. E não pense vocês que por ser na pré-campanha a Justiça Eleitoral não tem o controle de gasto, que o impulsionamento na internet é a coisa mais fácil de saber quanto um determinado pré-candidato gastou com o impulsionamento. Basta o juiz expedir um ofício para o Facebook que ele envia um relatório completo com todos os impulsionamentos feitos no período de pré-campanha. E nesse caso, apurou-se que a pré-candidata gastou na sua pré-campanha cerca de 70% do que ela conseguiu arrecadar para a sua campanha. E como eu disse lá atrás, a lei ela preza pela igualdade de condições na disputa eleitoral. Imagine vocês se esse gasto desmedido dela no impulsionamento não causou desequilíbrio na disputa eleitoral, ou seja, se ela não desequilibrou a disputa eleitoral. Reconhecendo isso, a Justiça cassou o mandato, porque ela foi eleita, ela chegou a ser eleita, a Justiça cassou o mandato dela em dezembro, final do ano de 2019, salvo engano, e dos seus suplentes, cargo senador, cargo majoritário, então foi cassado o mandato dela e dos suplentes. Para ela e para uma das suplentes foi inclusive aplicada a pena de inexigibilidade de 8 anos, então é muito grave, daí porque, adotando aqui uma postura conservadora, é melhor não fazer impulsionamento na pré-campanha, certo? Vamos fazer uma breve revisão de tudo o que a gente já disse até aqui sobre a pré-campanha? Vamos lá? O que pode na pré-campanha? Menção à pretensa candidatura. Dizer que sou pré-candidato, me apresentar como pré-candidato. Perfeitamente possível. Participação na rádio, e na televisão e na internet, desde que seja gratuito. Perfeitamente possível. Certo? E desde que, lógico, né, não haja em nenhum momento pedido explícito de votos. Uso das redes sociais para transmitir mensagens que enalteça as qualidades pessoais, a plataforma de trabalho, opinião pessoal sobre determinada questão política, perfeitamente possível, recomendo não impulsione nenhuma mensagem nesse momento de pré-campanha. Já disse, as exaltações das qualidades pessoais, posicionamento pessoal sobre assuntos políticos, inclusive na internet. Então, meu posicionamento sobre determinados assuntos políticos e a minha exaltação da qualidade pessoal, eu posso fazer na internet, sem o impulsionamento, que foi a recomendação que a gente acabou de ver, né? Dando inclusive um exemplo a respeito disso. Mas o que não pode na pré-campanha eleitoral? Não pode a transmissão ao vivo das prévias partidárias em rádio e TV, mas a lei não diz na internet. Não pode propaganda paga no rádio e na TV, obviamente não pode, mas pode você transmitir suas imagens, né, a sua mensagem, melhor dizendo, na internet. O uso de redes sociais na internet é permitido, não é permitido o impulsionamento, né? O impulsionamento não é permitido, então o uso é permitido para divulgar suas mensagens, mas o impulsionamento que a gente recomendou que não é. Convocação de sistemas de radiodifusão para difamar partidos, isso não pode, também a legislação proíbe expressamente. Pedir voto explícito, óbvio, já disse que não. Comprar, então, é até crime, né? Se não pode pedir, quem dirá comprar. Certo? Antes de a gente ir para o nosso último bloco,
que a gente vai entrar em temas importantes sobre as fake news, sobre situações que enquadram o pré-candidato no abuso do poder econômico e no abuso do poder político, e também alguns canais de denúncia para o caso de o nosso adversário for identificado praticando alguma das condutas vedadas. Eu vou passar a palavra novamente para o meu amigo Cimei para cumprimentar os colegas que estão chegando e estão nos assistindo. Muito bem, é uma satisfação mais uma vez estar com todos vocês e amigos e amigas nesta live, né? E mandar um abraço especial para os 307 amigos e amigas que estão online conosco neste momento, através da página do Facebook do Partido Liberal em São Paulo. Uma saudação especial aos nossos deputados da bancada da Assembleia Legislativa em São Paulo, André do Prado, deputado Marcos Damasio, deputada delegada Graciela, mandar um abraço ao deputado Dirceu Dalben, deputado Tiago Auríquio, jovem Tiago Auríquio, nosso abraço, e também ao nosso deputado Ricardo Madalena, na pessoa de quem queremos dizer que estamos muito felizes de saber que o senhor já está se recuperando de um problema de saúde que o senhor teve e que nós todos estamos em oração, pedindo que o senhor recupere logo e tenhamos aí em breve o convívio do senhor conosco, um grande trabalhador aí da região de Santa Cruz do Rio Pardo e todo o oeste paulista, no interior de São Paulo. Nosso grande abraço ao senhor e uma pronta recuperação e restabelecimento. Gostaria aqui também de saudar e agradecer a Tuti Lopes, a Catiane André, o Gilgler Oliveira, Lucas Souza, Marcinho Palmeirense, ao Caio Ramos, a Fabiane Barbosa, João da Estação, Renato Silva Júnior, de Paulínia, o Ricardo Joque, de Presidente Venceslau, o Marcelo Feltrin, Patrícia Coelho, Valdemir Budão, Rodrigo Albino, Romelo Oliveira, o Marcos Feltrin, mandar uma boa noite especial também aqui a Catiane André, a Sueli Sakai, assessora também do deputado Marcos Damasio, nosso muito obrigado, Éder Pedro Gomes, da família PL, Marcos Zanettini, Diego Araújo, Valdemir Budão, Catiane André, Fabinho Davan, João Henrique Bogé, o Lico Vieira, de Lucélia, também interior de São Paulo, o Rodrigo Albino, de Jundiaí, Reginaldo Medina, Patrícia Helena Menezes, Geraldo Guedes, nosso grande amigo Geraldo Guedes, lá do Partido Liberal de Cubatão. Forte abraço a você, Geraldo Guedes. Marcinho Palmeirense, de novo aqui o Marcinho, o Felipe Palmeira, irmão aqui do nosso palestrante, nosso coordenador do bate-papo dessa noite, a Edilene Gonçalves Dias Ferreira, lá de Redenção da Serra, um abraço para você, Viviane de Paula, a Maria Rodinéia Paixão, Raquel Vale Marcelo Palmeira, Ivone Melo, Claudelina Campos Brasil, Assis Abreu, a Fátima Rachid, Isabel Herdeiro, Fátima Rachid, Claudelina Campos Brasil, Priscila de Oliveira, Claudelina, Renato Vieira e o Virgílio Nogueira. Antes de devolver a palavra, queria também agradecer aqui também mais alguns amigos que nos acompanham aqui nessa live dessa noite. A Beatriz Belo, Raquel Vale, Eduardo de Santos, do Partido Liberal de Santos, o Eduardo Cabeça, Wilson Lopes, que está aqui de Poá, nos representando aqui na cidade de Poá, do Partido Liberal, o Marcinho de São Carlos, o Amarelo Bento, de Itaquaquecetuba, e também a Claudelina Campos Brasil. E lembrar a vocês que no final nós teremos aí o nosso e-book que estará sendo disponibilizado para vocês poderem baixar com todo o conteúdo dessa live, desse bate-papo dessa noite. Então, mais uma vez, em nome do Partido Liberal, eu gostaria de devolver a palavra ao nosso amigo, Dr. Jonatas Palmeira. Obrigado, Cimei. Cumprimentar novamente os nossos amigos, pré-candidatos, pré-candidatas que estão nos assistindo. E vamos lá para o nosso último bloco, né?
desse tema importante. No bloco passado, no bloco anterior, a gente tratou sobre o impulsionamento nas redes sociais no período de pré-campanha. Dissemos que, por uma postura mais conservadora, é ideal que não faça, porque envolve custo e o uso desmedido dessa ferramenta pode caracterizar o abuso de poder econômico, tão temido abuso de poder econômico. Dei até um exemplo de um caso que aconteceu nas eleições de 2018. E vamos falar agora das mensagens divulgadas com o intuito de denigrir a imagem do pré-candidato nas eleições ou na pré-campanha, né? É preciso ter cuidado, principalmente nesse tempo, no tempo que vivemos, em que a internet virou uma ferramenta, né, em que as pessoas não têm o mesmo filtro, digamos assim, do que numa conversa pessoal. Preocupado com isso, o legislador, no ano passado, inseriu no Código Eleitoral um artigo 326A, e ele trata basicamente da denunciação caluniosa eleitoral, que ficou conhecida como crime da fake news. O que é o crime da fake news? O responsável pela mensagem falsa vai responder, prestem atenção no tamanho da pena, de 2 a 8 anos de reclusão, se atribuir o cometimento de crime ou infração eleitoral que sabe ser inverídica a terceira pessoa, e isso implicar na instauração de processo, investigação administrativa, inquérito civil, processo criminal. Se ele der causa, através da sua mensagem, à instauração desses procedimentos, ele vai responder pelo crime da fake news, que tem a pena, inclusive, maior até do que a de um roubo. Para vocês terem uma ideia, a gravidade desse crime, né, a pena aplicada a esse crime, é mais grave do que a pena de furto, para quem furta, para quem rouba. E a gente tem que tomar cuidado, então, na hora de divulgar qualquer tipo de mensagem para denigrir a imagem do adversário. Se eu atribuir, sabendo que é falso, ao meu adversário, dizer que ele, por exemplo, fez propaganda eleitoral irregular, é um ato infracional eleitoral. Ou que ele praticou um crime eleitoral, compra de votos, é um crime eleitoral. E eu sei que isso é falso, eu vou estar sujeito à aplicação da pena gravíssima de 2 a 8 anos prevista no crime da fake news. E também responde quem divulga, compartilha essa mensagem sabendo que ela é falsa. Então, cuidado com os compartilhamentos, com a disseminação de mensagem falsa para denigrir a imagem de candidatos ou pré-candidatos. Dito isso, no período de pré-campanha, eu já aqui tranquilamente enxergo como possível a aplicação do crime da fake news, porque o legislador coloca lá uma finalidade específica, né, dessa divulgação de mensagem falsa. Ele exige que essa divulgação seja para fins eleitorais. E no período de pré-campanha é evidente, né, o viés eleitoral, a finalidade eleitoral da pré-campanha. Então, se na pré-campanha eu divulgar uma mensagem que eu sei ser falsa sobre o meu adversário, para prejudicar o meu adversário, e se essa minha mensagem implicar na instauração de procedimento administrativo, criminal ou processo, eu vou estar sujeito a essa punição, tá? Pena gravíssima. A partir da convenção, das convenções partidárias, a legislação eleitoral assegura ao pré-candidato o direito de resposta. O que seria isso? Eu fui denigrido, ofendido pelo meu adversário, já fui escolhido pelo meu partido nas convenções partidárias, eu posso pedir à justiça que ela me dê, ou quem, o autor da mensagem ofensiva,
me deu o direito de resposta na mesma medida e no mesmo veículo, porque ela foi publicada. Certo? A gente vai avançar agora para um tema que é o mais temido dos pré-candidatos, que é a caracterização do abuso do poder político e do abuso do poder econômico. Eu falei um pouco do abuso do poder econômico quando tratamos do impulsionamento, não é isso? Impulsionamento na pré-campanha, o uso desmedido dessa ferramenta pode caracterizar abuso de poder econômico e por essa razão a gente aconselha que não se faça. Certo? Agora, o abuso de poder político, o que é o abuso de poder político? O abuso de poder político, grosso modo, ocorre quando o detentor de mandato se vale dessa condição para influenciar no voto do eleitor. Em outras palavras, é quando o detentor de mandato utiliza a máquina pública para desequilibrar as eleições, desequilibrar a igualdade entre os candidatos na corrida eleitoral. E eu posso citar aqui alguns exemplos para vocês. A gente denomina essa situação de condutas vedadas, tem previsões lá, a legislação eleitoral elenca algumas situações de condutas vedadas que os detentores de cargo público devem evitar no ano eleitoral, mas eu posso, de maneira breve, exemplificar algumas e já antecipo que no nosso e-book, que estará disponível a vocês no final da live, esse tema é tratado com um pouco mais de profundidade para que vocês tenham, né, uma noção maior do que é o abuso de poder político. Mas, por exemplo, o uso de veículos oficiais em atos de pré-campanha é abuso de poder político. A utilização de material publicitário para a promoção pessoal do gestor é abuso de poder político. A utilização de servidores em horário normal de expediente para os atos de pré-campanha também é abuso de poder político. A realização de divulgação do órgão municipal em valor superior, nos 6 meses que antecedem a eleição, em valor superior à média dos últimos 3 anos do mesmo período, também configura abuso de poder político. Certo? Basicamente, regras gerais sobre abuso de poder político. Quem tem mandato tem que evitar essas situações. Recomendo depois a leitura do nosso e-book, onde essa matéria é tratada de modo mais aprofundado. E se alguma dúvida remanescer sobre o tema, a gente volta a ele. E o abuso de poder econômico, ele se caracteriza pelo uso excessivo, desmedido, de recursos financeiros na pré-campanha. Ô Jonatas, mas você falou que não pode, quando tem recurso, envolve gasto, eu não posso usar na minha pré-campanha, não posso me valer de gastos na pré-campanha. É isso mesmo, a gente tem que pecar pelo excesso. Eu tenho essa postura conservadora e é importante que vocês tenham. Mas imaginem a seguinte situação, de um pré-candidato que não tem assistido a nossa live, ele vai lá e faz adesivos de carro para ele, para a família e para os amigos. Tem um gasto lá de R$500 com isso. Denunciado no Ministério Público, o Ministério Público ele vai representá-lo por campanha antecipada, porque a propaganda é irregular, não é permitido nesse período de pré-campanha, e ele vai estar sujeito a multa de 5 a 25 mil reais. Mas imagine nessa mesma situação, se esse mesmo pré-candidato adesiva 5 mil carros na pré-campanha e tem um gasto que equivale a 50% do que ele poderia gastar durante a campanha eleitoral. Além da propaganda irregular, ele certamente responderá por abuso do poder econômico, porque essa sua conduta, ela desequilibrou a igualdade de condições dos candidatos. Então, grosso modo, abuso de poder econômico é o uso desmedido de recursos financeiros na pré-campanha. Posso aqui pontuar rapidamente alguns exemplos que podem caracterizar o abuso de poder econômico, que é a realização de festas com bebidas e alimentos para promover a pré-campanha, né, gratuitos, a distribuição de brindes na pré-campanha, cestas básicas, cuidado inclusive mesmo no tempo de pandemia, para ficar publicando distribuição de cesta básica, quem se declara pré-candidato.
O Ministério Público está de olho e muito nas redes sociais. Quem for profissional liberal, médico, dentista, veterinário, cuidado com as consultas gratuitas, massivas, nesse período de pré-campanha, que também caracteriza abuso do poder econômico. E se eu, pré-candidato, identificar que o meu adversário praticou alguma das condutas vedadas, proibidas na pré-campanha, o que eu devo fazer? Eu preciso, na verdade, a campanha e pré-campanha, isso é um jogo, é uma concorrência, vence o melhor. Então, a postura que se deve adotar é você denunciar o pré-candidato que estiver violando as regras. Afinal de contas, como eu disse, a legislação ela prioriza a igualdade de condições entre os candidatos na disputa eleitoral. Eu vou devolver a palavra para o Cimei, e se tiver alguma dúvida sobre os temas, a gente volta e vai responder. E se não tiver tempo para a gente fazer isso, o Cimei vai passar um canal do partido para que sejam enviadas perguntas relacionadas ao tema e depois me comprometo a responder todas elas. Muito bem, mais uma vez uma satisfação de contar com a presença de todos vocês nessa live do Partido Liberal. Quero aqui fazer uma saudação especial à nossa bancada dos deputados federais em Brasília, ao deputado federal Tiririca, à deputada federal Kátia Sastre, o nosso amigo deputado federal Márcio Alvino, deputado pastor Paulo Freire, o deputado federal Luiz Carlos Mota, deputado federal Capitão Augusto, também ao deputado federal Miguel Lombardi. Nosso muito obrigado. Quero aqui também mandar um abraço e um beijo especial para minha esposa Rosana, que está nos acompanhando, meu filho Daniel, e dizer a vocês, meus amigos, que é uma satisfação muito grande poder estar recebendo vocês aqui nessa live do Partido Liberal. Temos alguns questionamentos, algumas perguntas, doutor Jonatas, que eu gostaria de já rapidamente passando para o senhor, para que a gente pudesse ter algum tempo das respostas que aqui foram formuladas. Algumas o senhor já respondeu, acredito que é importante enfatizar isso aí, e depois no final, aquelas que porventura ainda queiram ser feitas, nós vamos estar dando o endereço nosso do Partido Liberal em São Paulo para que vocês possam estar encaminhando. O Luciano de Oliveira e também a Rosinha Góes, eles fazem a seguinte pergunta: quantos meses antes precisa o secretário municipal se afastar para ser candidato a prefeito, vice e também a vereador, né? Então, no caso aqui, a pergunta do Luciano é com relação aos secretários, prefeito e vice, o afastamento. E a Rosinha pergunta se o funcionário público municipal é obrigatório se afastar para a campanha. Então, devolvo para o doutor Jonatas para essa primeira questão. Tá, vamos lá. É uma pergunta que foge um pouco do nosso tema, mas vamos lá, vamos responder. Os detentores de cargo secretário, né, de secretário municipal, é isso? Secretário, prefeito, vice. Eles têm que se afastar do cargo 6 meses antes das eleições. Repito, esse período, né, a gente tendo a data da eleição como dia 5, a gente está mantido o calendário, então 6 meses antes das eleições precisam se afastar. O servidor também precisa se licenciar do cargo para poder concorrer às eleições. Se porventura for uma questão muito específica relacionada, envie essa questão para o meio de comunicação do partido, né, que a gente vai deixar no final, para a gente poder responder de maneira mais específica, tá certo? Muito bem. Voltando aqui às nossas perguntas, né? O Lúcio Chama pergunta que se nessa fase de pandemia tem algum problema em doar cestas, porque ele é presidente de uma ONG. Como é que ficaria no caso, doutor Jonatas? A pessoa que é presidente de uma ONG e está distribuindo cestas devido à pandemia. Tá, vamos lá. A legislação, né, proíbe que se crie no ano eleitoral programas assistenciais. Essa proibição é voltada, né, para quem é o detentor de mandato, o gestor. Mas ela excetua uma situação que é de calamidade pública e de estado de emergência. E essa situação
não pode ser mais reconhecida do que reconhecida nesse momento que vivemos. E vislumbrando isso, o Ministério Público ele disparou uma recomendação para os prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores para que, se porventura for criado um programa de assistência social e na entrega de cestas básicas, que então seja comunicado ao Ministério Público, que sejam criados critérios objetivos na entrega desses benefícios. Então, o Ministério Público reconhece a calamidade pública instalada nesse tempo de pandemia, mas é recomendável aos detentores de cargo, de mandato, que encaminhe oficie ao Ministério Público o programa assistencial que está sendo criado, porque a lei exige que nessa situação o Ministério Público acompanhe para que não haja nenhum tipo de promoção pessoal da imagem. E também a lei também proíbe a criação, né, de que seja distribuída cestas básicas, por assim dizer, mas programas assistenciais por pré-candidatos no ano eleitoral, por entidades nominalmente ligadas a ele ou por ele mantidas. Então, se você é pré-candidato e tem uma entidade nominalmente ligada a você, com seu nome, ou você a mantém, tem que tomar cuidado, porque mesmo em tempos de pandemia, o Ministério Público ele pode enxergar isso como um ato de promoção pessoal. Tome cuidado nesse ato de solidariedade, você que já se declarou pré-candidato, de ficar divulgando essa entrega de cesta básica, entrega de, enfim, o auxílio que você concede agora nesse tempo à população. Muito bem, gostaria, no retorno aqui da minha fala, saudar o nosso mais recente deputado estadual também, participante da bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual Rafa Zimbaldi. Uma boa noite especial para o senhor e toda a sua equipe, a sua assessoria. Um nosso forte abraço aqui desta live dessa noite. E gostaria também, dentro das perguntas que foram feitas, eu tenho mais duas perguntas, doutor Jonatas. A primeira das nossas duas últimas perguntas, o Ricardo Joque, ele está perguntando se ele pode citar o partido com o número inscrito. Por exemplo, sou pré-candidato a vereador pelo PL 22, assim, como é que fica isso nesse período de pré-campanha? Se ele pode se manifestar como pré-candidato e colocando lá o PL 22. E a outra pergunta, já vou fazer para o senhor responder, o Renato Silva Júnior pergunta de quando será a realização das convenções. Então podemos começar com a resposta do Renato Silva Júnior, que pergunta de quando serão as convenções, e também depois do Ricardo Joque, que pergunta se ele pode se identificar como pré-candidato a vereador pelo PL 22. Vamos lá. Em relação às convenções, a lei estabelece que no ano eleitoral elas devem se realizar entre o dia 15 de julho e o dia 5 de agosto. Mas, como disse inicialmente, a gente precisa ter uma definição em relação à data das eleições, se vai ter ou não um adiamento, para que a gente possa responder isso com maior segurança. Tenho certeza, fique tranquilo, o Partido Liberal vai informá-los se houver alguma alteração e também vai informar acerca da convenção partidária. Quanto à primeira pergunta sobre a divulgação do logo do partido e do número, eu aconselho o seguinte: não é proibido. Veja, se você é candidato, pré-candidato a vereador, o número 22, que é o do partido, ele não necessariamente é o seu número de campanha, não é o número que vai constar na urna eletrônica. Então, não caracterizaria, né, em tese, aquele pedido explícito de voto que eu mencionei sobre remeter o eleitor ao ato de votar. Por que digo isso? Porque imagine vocês um pré-candidato já detentor de mandato que utiliza na sua divulgação o número anterior de campanha, da campanha dele, e isso sim é proibido. Ou então, no mesmo exemplo, o candidato a prefeito, que só tem dois números apenas na urna, se ele fizer uma divulgação com o número de campanha, isso sim caracteriza o pedido explícito de voto, que a gente disse através do contexto que remete ao ato de votar.
Eu sugiro que, se for fazer esse tipo de divulgação, envie o material para o partido, no e-mail do partido, para que a gente possa analisar e orientar. Eu não vejo problema se tiver uma marquinha pequena no canto superior ou no canto inferior do partido, mas eu sugiro que envie o material para o partido para a gente poder orientar de uma maneira mais específica e direcionada. Muito bem, meus amigos e minhas amigas e a família do Partido Liberal, eu gostaria de dizer a todos vocês que nos acompanham ao vivo que as demais perguntas, elas poderão ser encaminhadas, vou pedir para que vocês anotem, né? Também poderá ser encaminhado para o Dr. Jonatas, ele vai poder estar respondendo a vocês, né? Se porventura alguma questão não foi realizada, no atendimento, no e-mail, atendimento@partidoliberalsp.com.br. Vou repetir, no e-mail, atendimento@partidoliberalsp, tudo junto, né, .com.br. Então vocês podem estar caminhando essas questões que porventura não foram respondidas, que com certeza posteriormente estaremos encaminhando para o e-mail de cada um de vocês. E também avisar que está sendo disponibilizado agora o link para que vocês possam baixar o e-book com a apresentação dessa noite, desse bate-papo, dessa nossa conversa, que vocês possam estar acessando todo esse material e possam fazer uso dele. E também o Partido Liberal, na figura do nosso presidente José Tadeu Candelária, se coloca à disposição de todos vocês para quaisquer outros esclarecimentos, e a família PL, através do Diretório Nacional e também da Fundação Álvaro Vale, que nos proporcionaram esse bate-papo dessa noite, sentem-se honrados com a participação de vocês nesse processo democrático de prestígio aos pré-candidatos e às pré-candidatas às eleições deste ano. Então, desejamos a vocês uma boa sorte nesse próximo passo que vai ser a campanha de 2020, e ao encerrar com a minha saudação a todos vocês, gostaria de devolver a palavra ao nosso grande amigo Dr. Jonatas Palmeira, para que ele faça as suas considerações finais e seu agradecimento. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer grandemente a todos que participaram, que na verdade ajudaram, né, a gente a realizar essa live, a primeira live do Partido PL. Me sinto muito honrado de ter recebido o convite, agradecer novamente o Partido Liberal, na pessoa do presidente José Tadeu Candelária. Muito obrigado, presidente, pelo convite. E eu espero ter contribuído de alguma forma para os esclarecimentos das principais dúvidas que envolvem o tema pré-campanha. Como bem disse o Cimei, estamos à disposição no canal do partido, né, no e-mail do partido, para poder esclarecer de maneira mais pontual e direcionada as dúvidas que eventualmente tenham remanescido sobre o tema. Agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus, vamos em frente. Muito bem, lembrando que esta live foi possível ser realizada graças à nossa equipe do Partido Liberal em São Paulo, na pessoa dos grandes amigos que eu quero neste momento saudar a todos. Ao nosso presidente Tadeu Candelária, muito obrigado. Zé Renato, nosso vice-presidente, um grande abraço ao Zé Renato. Também a Marina Della Vedova, nossa secretária-geral, um grande abraço para você, Marina, obrigado. Ao Toninho, nosso contador, Gustavo, os nossos colaboradores Alice, a Célia, Dona Sandra, Eduardo, Laerte, o Tuque, o Rui, todos os nossos colaboradores da família do Partido Liberal que proporcionaram esta live dessa noite. Então, o meu muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.